paz do Senhor, gente. Que coisa boa estar com vocês hoje, né? No nosso devocional Rema 365. Eu sei que você está sendo ricamente abençoado com cada palavra que está sendo ministrada todos os dias. E hoje não vai ser diferente, amém? Nós iremos conversar um pouquinho sobre o capítulo 22 de Mateus e o capítulo 23. E algo que me chamou muita atenção e que a gente vai esmiuçar um pouquinho é para que a gente não apenas fale, mas que a gente viva a palavra de Deus. Sabe, lá em Mateus 22, logo no início, Jesus ele continua falando por parábolas e a multidão bem atenta ouvindo tudo aquilo que ele falava. E ele estava falando sobre o banquete do casamento, não é? Nós sabemos que os judeus foram convidados, mas eles rejeitaram Jesus, eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o ungido do Senhor. E por causa disso, o banquete ele foi aberto para todos, né? Para os gentios. E quando ele estava ministrando, quando ele estava falando dessa parábola, as pessoas estavam atentas e os fariseus e os saduceus, eles começaram a pensar em fazer algumas armadilhas para o Senhor, né? A fazer perguntas difíceis para o Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus ele conhecia a palavra, Jesus ele era convicto da palavra e as respostas que ele deu fez calar os fariseus e os saduceus naquele tempo. Sabe, os fariseus começaram a perguntar, a falar acerca dos impostos, mas Jesus tinha a resposta certa. Depois os saduceus vieram, disseram, peraí, a gente vai precisar fazer alguma pergunta também. E aí eles foram perguntar acerca da ressurreição, né? Eles foram alegar a questão de se uma mulher casou 7 vezes, quem vai ser o marido, né? Na ressurreição, porque eles não acreditavam na ressurreição. E é interessante que Jesus fala assim, ó, quando os saduceus falam, dá uma resposta, ele diz, errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Amados, isso é algo muito forte. Nós erramos se nós não conhecemos essa palavra. E não só a palavra, mas o poder de Deus. E os fariseus voltaram com outra pergunta para o Senhor, para saber acerca do grande mandamento da lei. E foi quando Jesus falou, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como a si mesmo. Sabe, amados, essas perguntas que foram feitas foi para realmente deixar Jesus ali numa encruzilhada. Mas ele realmente era convicto do que ele sabia, do que ele cria, da palavra. E as respostas foram todas dadas. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes perguntas serão dadas para você, serão feitas para você. Mas se você estiver mergulhado nessa palavra, imergido nessa palavra, eu vou te dizer uma coisa, as respostas virão. Quando espremerem aí você, o que vai sair da tua boca é a palavra. Então fica tranquilo, fica em paz, porque você realmente vai falar aquilo que a palavra do Senhor diz para você falar. Mas deixa eu te dizer algo também, amados, nós não precisamos e não podemos só falar, mas nós precisamos agir também. Lá no capítulo 23, quando Jesus ele continua falando para a multidão, ele vai falar para eles e para os discípulos e ele diz o seguinte, ele diz, olha, você pode ouvir o que os fariseus estão falando, eles estão falando a palavra, mas existe algo errado, eles não estão praticando essa palavra. Então, escutem o que eles estão falando, mas não façam o que eles fazem. Sabe, amados, isso é muito sério. E é essa palavra que eu quero que fique realmente bem fixada em você. Não apenas fale, mas viva. As pessoas estão olhando para você, estão olhando para mim, a forma que nós nos comportamos, a forma que nós agimos. E sabe, amados, nós precisamos mesmo fazer o que a palavra do Senhor diz para a gente fazer. E não apenas falar, que a gente não seja vergonha para o Evangelho. Às vezes as pessoas dizem assim, mas a minha vida não é da conta de ninguém. Ei, é engano nosso. A nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a nossa vida é da conta das pessoas. Então, deixa eu te dizer uma coisa, cumpre essa palavra, obedece essa palavra, esmurra o seu corpo, para que você pregando a outros, você mesmo não venha a ser envergonhado. Então, muitas vezes, às vezes a gente tem olhado para pessoas e tem dito assim, mas olha o que ele está fazendo, olha o que ele não está fazendo. Ei, olhe para você, olhe para a palavra, cumpra a palavra, fale certo e haja certo. Amém? E olha só, se você gostou desse vídeo, compartilha nas tuas redes sociais.
e se inscreve lá no nosso canal para não apenas você ser abençoado, mas também tantas pessoas serem abençoadas com a palavra do Senhor. Amém? Tenha um dia abençoado.